Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós estamos numa série de estudos aqui sobre Apocalipse. Já estamos no capítulo 7, começamos lá em Apocalipse 1, 2, 3 e assim por diante. Já estamos no capítulo 7, a cada dia um capítulo de Apocalipse, meditando na palavra de Deus que é inerrante, ela é infalível e ela é toda suficiente para mim e para você. Ela é a bússola do crente, é o nosso manual de fé e de conduta, e ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você através do lindíssimo, ao mesmo tempo misterioso, ao mesmo tempo profético, que revela muita coisa acerca do coração de Deus e das coisas que ainda hão de acontecer. Apocalipse capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Ele diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus, vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Rubem 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi que eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com as palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeados no trono, e os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém? Então, Apocalipse 7, nós temos 17 versículos para abençoar o nosso coração no capítulo 7 de Apocalipse. O título hoje é Os Selados e os Salvos. Os Selados e os Salvos. Quem são eles? Quem são os salvos que aparecem aqui no capítulo 7? É interessante que Apocalipse 7 termina com a pergunta aterradora: quem poderá suster-se diante da ira do Cordeiro? E Apocalipse 7 responde a essa pergunta, uma espécie de interlúdio, ou seja, uma pausa solene entre o 6º capítulo de Apocalipse e o 7º selo. É interessante que esse capítulo não avança a narrativa dos juízos, mas aprofunda aqui a visão da salvação. Deus sempre equilibra juízo com misericórdia e revela a sua proteção sobre o seu povo antes de derramar a sua ira sobre a humanidade. Então,
O tema central é a visão aqui dos 144 mil selados, dos versículos 1 ao versículo 8. Depois vemos uma multidão incontável, do versículo 9 ao 17. E depois revela a soberania de Deus na salvação e a sua proteção final sobre o seu povo em meio à tribulação. Então, primeiro pontinho de 1 a 8, a visão terrena, os 144 mil selados. Nós vemos no versículo 1 ao 3 a restrição dos ventos. 4 anjos, né? Eles estão nos 4 cantos da terra, cegando os 4 ventos, ou seja, colhendo esses 4 ventos. Simboliza aqui os poderes destruidores de Deus, prestes a serem liberados, que são as trombetas do capítulo 8. Um anjo que clama nos versículos 2 a 3, e um outro anjo surge do nascimento do sol, ou seja, do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo. A ordem aqui o texto diz, não danifiqueis até que selemos a fronte dos servos do nosso Deus. Ou seja, Deus é soberano até sobre os seus próprios juízos. E ele os contém e os dosa conforme a sua misericórdia. Antes da tormentos, ele protege os seus, ele os guarda. Aí vemos do versículo 4 a 8 a identidade desses 144 mil selados. O número, 144 mil, e eles são de todas as tribos de Israel. 12 mil de cada tribo, e a lista é peculiar. Inclui a tribo de Levi, que normalmente não se conta, né, nas listas bíblicas, e exclui Dan, possivelmente por sua associação histórica com a idolatria. Você pode ler isso lá em Juízes, capítulo 18. Uma interpretação aqui interessante é que esse grupo literal e específico de judeus atuarão no período tribulacional, ou período da grande tribulação. Não são a igreja, pois a igreja é composta de judeus e gentios, e não é numerada por tribos de Israel. Então eles são servos do nosso Deus, com uma missão específica. Provavelmente são evangelistas, né, ali de origem judaica, selecionados e separados por Deus, que pregarão o evangelho do reino por todo o mundo durante o período da tribulação. Você pode conferir isso lá em Mateus 24, versículo 14. Mas vemos também um selo na fronte deles, né? E não é um selo visível, é invisível, é uma marca, né? Não é invisível, desculpa, mas é uma marca visível de propriedade e proteção divina. Indica que eles pertencem a Deus, estão sob o seu cuidado especial. Não é uma proteção contra o martírio, pois muitos morrerão, diz o texto em outros trechos, mas contra a ira de Deus, ou seja, contra os juízos divinos, que são os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 cálices da ira de Deus. Vemos aqui uma aplicação também parcial do versículo 1 ao 8, quando trata da fidelidade de Deus às suas promessas incondicionais a Israel. E essas promessas, essas incondicionais a Israel, são absolutas. Ele não rejeitou o seu povo, está lá em Romanos 11:1. Pelo contrário, mesmo no período mais terrível da história humana, Deus levantará um remanescente fiel para cumprir os seus propósitos, de forma soberana e sobrenatural. Segundo pontinho, né? A visão celestial. Como assim, pastor? A multidão incontável de todas as nações, dos versículos 9 ao 17. Vemos uma composição da multidão no versículo 9, né? Quando o texto diz uma multidão que ninguém podia contar. Qual é a origem dessa multidão? É de todas as nações, tribos, povos, línguas. Esta é a igreja universal, o povo de Deus, de toda a era, incluindo os gentios, né? Os salvos que vão se salvando nesse período, e vai haver sim salvação no período tribulacional, ou seja, o povo de Deus. O melhor termo não é a igreja, é o povo de Deus, que vai sendo salvo nesse período tribulacional. É interessante que a posição aqui deles é que eles estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Eles tinham vestes, né? E as suas vestes eram brancas, símbolo da justiça de Cristo, que é imputada a eles, e da vitória que eles alcançaram no Senhor Jesus. Os símbolos aqui são as palmas nas mãos, um símbolo de festa, de triunfo,
e de vitória do povo de Deus. Aqui lembra muito, né? Dá para conferir também com a festa dos tabernáculos, uma grande festa também em Israel, do povo separado por Deus. Então, vemos também um cântico da salvação no versículo 10. O conteúdo do seu louvor é cristocêntrico e também teocêntrico. Cristo no centro e Deus no centro. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta ao trono e ao Cordeiro, diz o texto. É interessante que eles não cantam sobre seus próprios méritos ou sofrimentos, mas sim sobre a fonte da salvação. Deus, Pai e o Cordeiro, Jesus Cristo. A salvação é do princípio ao fim uma obra da graça divina, só lhe deu glória e somente ao Senhor toda a honra e toda a glória. Versículos 11 ao 14, vemos a explicação angélica aqui, angelical, né, na verdade. Então, uma adoração universal do versículo 11 ao 12. Todos os anjos, anciãos e seres viventes se unem aqui em adoração, proclamando o amém, as verdades do louvor dos remidos, dos salvos, dos redimidos. Vemos um diálogo aqui revelador dos versículos 13 ao 14. A pergunta do ancião, no versículo 13, quem são estes e de onde vieram? E a resposta de João no versículo 14, tu os sabes, Senhor meu. Aí vem uma explicação definitiva no final do 14, a sua origem nós vemos aqui. Estes são aqueles que vêm da grande tribulação, ou seja, são os salvos, gentios e judeus, desse período tribulacional. E a grande tribulação aqui se refere a todo o período de sofrimento e provação do povo de Deus nesse período específico da história. É bem interessante sobre isso, tá? A sua purificação é porque lavaram as suas vestes. E o meio da purificação é que branquearam no sangue do Cordeiro, ou seja, no sangue de Jesus. Então, vemos profunda clareza aqui, a pureza e a vitória deles. Eles tinham vestes brancas, não foram conquistadas pelos seus próprios sofrimentos, mas lavadas e branqueadas pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder para a purificação de pecados e para branquear e limpar o nosso coração, a nossa alma. O sofrimento deles não os salvou. Eles foram salvos apesar do seu sofrimento, pela graça de Deus, mediante a fé que colocaram no Messias Hamashia, no Messias prometido a Israel. Aí vem o terceiro pontinho, as 7 bênçãos eternas dos remidos, dos versículos 15 ao 17. O anjo não para na explicação da salvação, ele detalha o estado eterno e bendito daqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Primeiro vemos um serviço perpétuo no 15, versículo 15, parte A. Por isso, diz o texto, estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. Ou seja, servir a Deus, gente, não é uma tarefa cansativa. É um privilégio, uma alegria máxima dos redimidos. Segundo lugar, proteção eterna. Nós vemos no versículo 15, parte B. Aquele que se assenta no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Ou seja, Deus mesmo será o seu abrigo, a sua proteção eterna e nunca mais estarão expostos ao perigo e ao mal. E aí vemos o fim de todo o sofrimento, no versículo 16. Jamais terão fome, jamais terão sede. Ou seja, fim da escassez e o fim do desespero. Não cairá sobre eles o sol nem qualquer calor. Ou seja, o fim do sofrimento e da opressão esmagadora. Sempre lembrando que nesse período tribulacional haverão juízos terríveis sobre a terra. Aí o 17, parte A, nós vemos o pastoreio do Cordeiro. Cordeiro aqui, claro, Jesus. Porque o Cordeiro se encontra no meio do trono e ele os apacentará. Aquele que é o rei do universo será o seu pastor pessoal. Ele guiará, protegerá e proverá com cuidado íntimo. 3 coisas que o Cordeiro de Deus fará com o seu povo. Os guiará, os protegerá e os proverá com cuidado íntimo. Por isso nós precisamos de intimidade com Jesus. Por isso nós precisamos da proteção e da guiança de Jesus. E nós sabemos que a guiança de Jesus vem através do direcionamento da palavra do Espírito Santo
sobre a nossa vida e o nosso coração. Aí, a parte B do versículo 17, nós vemos a fonte da vida. Quando o texto diz, e os guiará para as fontes da água da vida. O fim da sede espiritual e existencial. A plenitude aqui da alegria e a vida em abundância que Jesus oferece. Lá em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aí nós vemos o pranto abolido aqui na parte C do versículo 17, já encerrando. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha que promessa extraordinária nós temos da parte de Deus. E o próprio Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é uma promessa comovente, extraordinária, maravilhosa. O Deus que viu cada lágrima sua, pessoal, Ele mesmo, pessoalmente, as enxugará. A dor, a tristeza, a perda, o luto, a morte serão banidas para sempre e nós triunfaremos sobre todas essas mazelas e dificuldades humanas. Este é o final glorioso para todo aquele que confia no Cordeiro, em Jesus Cristo. O capítulo começou com a ameaça de juízos, mas termina com a visão do paraíso restaurado para o povo de Deus. Então, concluindo tudo, quais são as lições consoladoras do Apocalipse, capítulo 7? Em primeiro lugar, Deus conhece e protege os seus. Assim como Ele conhecia pelo nome cada um dos 144 mil e os selou e separou para Ele, Ele conhece você, protegerá cada um dos seus filhos hoje, a cada dia. Nenhum deles se perderá. Segundo lugar, a salvação é pela graça mediante o sangue de Jesus. A multidão aqui incontável não está no céu por causa da sua nacionalidade, sofrimento ou obras, mas exclusivamente porque essa multidão foi lavada pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Essa é a única esperança de salvação, tanto para judeus quanto para gentios, ou seja, aqueles que não são judeus de descendência natural. Nós, que não somos judeus por ascendência. Então, terceiro lugar, a igreja é incontável e universal. A igreja é enorme, é incontável, é universal, de todos os tempos, de todas as eras, A visão aqui é de uma multidão, do povo de Deus, que nos enche de esperança. O plano de Deus é bem sucedido. Ele não tarda, ele não falha. Ele está reunindo um povo para si de todos os grupos étnicos da terra. E em quarto lugar, o sofrimento é temporário e a glória é eterna. Lembre-se que a grande tribulação da vida presente não se compara com a glória que há de ser revelada. As promessas de Deus no final desse capítulo são um conforto supremo para um coração que está aflito. E em quinto e último lugar, a missão é urgente. A visão dos 144 mil nos lembra de que Deus usa pessoas como instrumento para salvar pessoas. Enquanto há tempo, somos chamados a sermos testemunhas de Jesus, apontando para outros o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o desafio final para nós é esse: um mundo cheio de tribulações, onde muitos perguntam quem poderá nos sustentar ou nos suster-se? Quem poderá suster-se diante da ira do Cordeiro? A resposta de Apocalipse 7 é clara: aquele que está lavado no sangue do Cordeiro. A sua identidade não será sua tribo, sua nação, suas ideologias, seu mérito, mas a sua relação com Jesus de Nazaré. E a sua relação, como é que está com Jesus? Como é que está a tua relação com Jesus de Nazaré? Qual é a garantia da sua salvação? Será que tem sido Jesus? A tua confiança está onde? Está na denominação, na religião que você pertence? Está nos seus méritos, na sua obra, naquilo que você faz? Ou está na graça de Deus, na fé em Jesus Cristo, na obra do Cordeiro imolado, que com seu sangue precioso nos lavou de todo o pecado? Então, corra para este Cordeiro, descanse nele. Jesus tem perdão e graça para derramar sobre a tua vida. Amém? Quero mandar um abraço para o Nando Garcia, Bruno Dilon, Camila Godoy, Amazé Atleta, nossos queridos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Um grande abração, um beijão, Deus seja com você. E aí concluímos então o nosso estudo. Lembre-se das 5 aplicações finais. Deus conhece e protege os seus, a salvação é pela graça,
mediante o sangue de Jesus. A igreja é incontável e universal, faça parte dessa igreja, a igreja de Jesus Cristo. E em quarto, o sofrimento é temporário, mas a glória é eterna. E em quinto lugar, a aplicação é a missão é urgente. Se levante como um missionário de Deus. Todo cristão é um missionário ou então é uma fraude. Então não seja uma fraude, seja um missionário, seja um ganhador de almas, seja alguém conectado com o coração de Deus e proclamador do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, seja um assinante do nosso canal do YouTube e tenha materiais, conteúdos exclusivos para abençoar o seu coração. Sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, toda terça-feira à noite, às 19h30, temos o nosso Instituto Bíblico Casa na Rocha. Se você quiser crescer, florescer, aprender sobre liderança, vida cristã, vários assuntos da teologia, assuntos gerais, né, de crescimento espiritual e maturidade, toda terça-feira às 19h30, Dr. Camargo 4555, Zona 2, no centro de Umuarama. Segunda a quinta-feira nós temos as células à noite nas casas. Nós temos no domingo 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Venha fazer parte dessa comunidade abençoada, dessa família linda de Jesus. Venha participar conosco, estamos te aguardando na Igreja Casa na Rocha. Também aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade e o amor dos irmãos através da generosidade. Tá bom? Deus nos abençoe. Continue conectado conosco. A graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Quero terminar orando sobre a tua vida. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, nós encerramos essa live, esse devocional, colocando tudo isso diante da tua face, diante do Senhor, apresentando cada vida, cada coraçãozinho, cada pessoa, diante da tua presença. Pai, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, que aqueles que não conhecem o Senhor ou estejam desviados, longe da tua face, da tua presença, se voltem aos pés da cruz, aos pés de Jesus, sejam lavados pelo sangue do Cordeiro, imolado o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pai, que possamos confiar em Ti, que possamos compreender que o Senhor é aquele que cuida de nós, que provê, que nos protege, que possamos ter intimidade contigo de tal maneira que sejamos cada dia mais selados, cheios do Espírito Santo, ungidos, consagrados, santificados diante do Teu altar, diante da Tua presença gloriosa. Guarda, preserva, protege, envia uma resposta, um milagre, uma bênção em cada vida, em cada coração, e derrama a tua graça e a tua glória sobre os teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abração, Deus os abençoe, queridos. Louvado seja o nome do Senhor.